Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade aqui no nosso curso de História do Brasil, já falamos um pouquinho das capitanias hereditárias, agora a gente vai começar a falar um pouco do governo geral. Então, dando continuidade aqui na História do Brasil, falamos do governo geral, que é de fato o início da colonização, efetivamente a partir da coroa portuguesa. Até então, a coroa portuguesa estava terceirizando o processo de colonização, principalmente para os fidalgos, ou seja, para uma pequena nobreza, a partir das capitanias hereditárias, custear com o seu próprio bolso a colonização brasileira. Agora não, agora nós temos a coroa portuguesa efetivamente custeando o processo de colonização. Então, como sempre, eu vou sair um pouquinho da tela para que você possa tirar o seu print, fazer essas anotações e a gente já começa com o conteúdo, ok? Como eu sempre digo, façam as anotações porque elas são extremamente importantes. Bom, vamos começar falando um pouquinho do contexto histórico. Por que a coroa portuguesa decide, a partir de 1549, estabelecer um governo geral, um governo administrativo na colônia da América Portuguesa? Isso está relacionado com uma série de crises que estavam acontecendo nas capitanias hereditárias. Vamos só relembrar o que são capitanias hereditárias? A gente falou na última aula que capitanias hereditárias foi um sistema feito pela coroa portuguesa de divisão do território brasileiro, do território da colônia, em 15 faixas de terras e a entrega, a doação dessas faixas de terras para uma pequena nobreza, donatários, que, com seus próprios recursos, iria custear a sua viagem até a colônia e a exploração dessa colônia. O que acontece é que dessas 15 capitanias hereditárias, apenas duas conseguiram ter uma certa estrutura econômica, financeira que mantivesse a colônia, que é a capitania do Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, São Vicente foi fundada lá por Martim Afonso de Souza. O próprio Martim Afonso de Souza trouxe para a capitania de São Vicente as primeiras mudas de açúcar e começou-se a construir bem aos pouquinhos os primeiros engenhos de açúcar lá na capitania de São Vicente e também na capitania de Pernambuco. Já as outras capitanias tiveram uma grande dificuldade de manter uma economia estabilizada. Isso se deve a vários fatores. O primeiro, um dos objetivos das capitanias era a proteção do território contra os invasores estrangeiros, holandeses, franceses, espanhóis. Então, era muito custoso proteger o território, mais custoso ainda conseguir proteger uma faixa de terra que é gigantesca. Porque às vezes a gente vê as capitanias hereditárias ali, todas divididas em 15 faixas de terras, e a gente tem a impressão que são territórios pequenos, mas o Brasil é um país continental. Cada faixa de território ali é uma faixa de um estado inteiro. Ou seja, muito difícil proteger e muito custoso. Então, sem uma boa base econômica, sem a construção de uma economia mercantil, como, por exemplo, a economia do açúcar, era impossível manter essas capitanias hereditárias. E, além da dificuldade econômica, a gente vai ter uma dificuldade também em relação aos povos indígenas. Por quê? O projeto inicial não era a escravização das populações africanas. O projeto inicial era a escravização das populações indígenas. Então, os primeiros engenhos de açúcar em São Vicente, no Pernambuco, tinham como mão de obra principal os indígenas. O pau-brasil ainda era explorado, mas era, digamos assim, um item secundário na economia brasileira nesse momento, e a população indígena começou a se revoltar contra a possibilidade de escravidão. Então a gente começa a ter uma série de revoltas de indígenas, principalmente na cidade de Salvador, na Bahia, na capitania da Bahia. A gente começa a ter indígenas se organizando, fazendo enfrentamento direto à colonização, se colocando contrários ao processo de escravização, ao processo de trabalho nos engenhos de açúcar. Tudo isso leva a coroa portuguesa a necessariamente ter que vir para o Brasil de alguma forma. Então a coroa, obviamente, não vai, o rei de Portugal não vai sair lá de Portugal nesse momento para vir aqui para o Brasil.
Mas aí então ele estabelece um governo geral e manda para cá um governador, uma estrutura burocrática, uma estrutura política que vai administrar as colônias em nome do rei que está lá em Portugal. E é a partir de então, de 1549, que a gente tem o início da estrutura do governo geral. Então é mandado para cá uma série de estruturas burocráticas e administrativas para organizar a colônia e principalmente para estabelecer na colônia alguma forma de produção econômica que sustentasse a colônia. No caso, essa produção econômica é o açúcar, são os engenhos de açúcar, certo? Como que era essa estrutura econômica, como que era essa estrutura administrativa, melhor dizendo, do governo geral? Basicamente era dividido em 4 grandes cargos, e claro, cada um desses cargos tinha um conjunto de funcionários que trabalhava dentro desses, eu vou colocar aqui com muitas e muitas aspas, ministérios. E aí a gente vai ter basicamente 4 ministérios ou 4 cargos mais importantes. O primeiro cargo é o cargo do governador geral. O governador geral é o cargo mais importante dentro da colônia. É o cargo político-administrativo fundamental da colônia. Acima do governador geral só está o rei, certo? Então, o governador geral é a maior autoridade dentro da colônia. Abaixo do governador geral, a gente vai ter pelo menos 3 ministros, com muitas aspas, que trabalham diretamente para o governador geral dentro de áreas estratégicas da economia social. O primeiro é o provedor-mor. O provedor-mor é o que seria ali o ministro da economia, então é um cargo responsável por organizar a economia e a produção econômica dentro da colônia. O provedor-mor vai trabalhar também para investir nos primeiros engenhos de açúcar e tudo mais. A gente vai ter o ouvidor-mor. O ouvidor-mor é uma espécie de ministro da justiça que organiza toda a justiça, todos os juízes dentro da colônia para julgar as causas e tudo mais. E nós temos também o capitão-mor. O capitão-mor é um cargo fundamental porque a gente está falando daquele que é responsável pela defesa do território. Lembrando que o território da colônia era cobiçado pela Espanha, pela França. A gente vai ver mais para frente, a gente vai começar a falar do governo do Tomé de Souza, mas a gente vai ver que outros governadores gerais tiveram que enfrentar, por exemplo, os franceses. Os franceses dominaram uma certa região do território brasileiro ali no século XVI. No século XVII vão ter que enfrentar os holandeses, ou seja, o capitão-mor é aquele responsável por proteger o território externamente dos invasores, mas também internamente. Lembra das revoltas indígenas? Quem vai conter essas revoltas indígenas são os soldados organizados pelo capitão-mor. Então essa é a estrutura burocrática, administrativa, militar e econômica que é instaurado na colônia nesse momento, certo? E aí nós temos o primeiro governo, que é o governo do Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Lembrando que, eu acabei não mencionando, a capital do Brasil nesse momento se torna a cidade de Salvador, na Bahia, e vai ser a capital do Brasil até o século XVIII, depois muda para o Rio de Janeiro e depois para Brasília, certo? Bom, o governo do Tomé de Souza vai ser um governo bem curto, ele vai basicamente governar ali de 1549 a 1553. O governador geral, vale a pena eu explicar isso, ele era um cargo vitalício, então ficava até o sujeito morrer, não necessariamente tinha um mandato de 4 anos ou 8 anos, nem nada do tipo, tá? Então ele vai governar de 1549 a 1553, depois ele acaba morrendo. E o que ele vai fazer? Bom, como seu governo foi curto, não deu tempo dele fazer grandes coisas, mas ele vai estabelecer algumas coisas importantes para o Brasil. Primeiro, ele vai começar a estimular, né, tanto com empréstimos como organizando a estrutura, ele vai estimular a formação dos engenhos de açúcar, sobretudo na região Nordeste, que é a região mais favorável, com um solo
que é o solo massapê, mais favorável para a plantação de açúcar. Então ele vai ser responsável pelo estímulo da criação dos primeiros engenhos de açúcar. É no governo do Tomé de Souza que começam a chegar os primeiros escravos africanos, tentando solucionar essa crise dos indígenas, né? Ou seja, se a gente não pode escravizar indígena, a gente compra escravos da África e aí começa então a organizar a plantation. A gente vai falar da plantation mais para frente. Ele também trouxe os primeiros jesuítas, a Companhia de Jesus chega em 1549, teremos uma aula só sobre os jesuítas, mas a primeira companhia de catequização dos indígenas chega em 1549, liderados por um padre que é o Padre Manuel de Nóbrega, e também o primeiro bispado se estabelece no Brasil, na cidade de Salvador. Então o Brasil é oficialmente um território católico ligado à Igreja Católica lá em Roma e com uma estrutura burocrática católica também estabelecida aqui no território, certo? Bom, essa foi a nossa aula de governo geral, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e abraços.